Já vai longe o tempo em que pensar em videogame era lembrar o come-come. Vamos ver imagens aqui para quem não é dessa época. Esse joguinho era febre entre os adolescentes. Um personagem lendário criado por um japonês em 1980, o come-come era uma bolinha amarela que tinha a missão de devorar pílulas espalhadas em um labirinto, sem ser pego por fantasminhas. É um jogo considerado um brinquedo para criancinha até, né? Pela inocência, simplicidade. De lá para cá, os games mudaram muito, tecnologicamente e no conteúdo também. Muitos são extremamente violentos e este é o nosso assunto hoje com o educador e psicólogo Marcos Meyer. Bom dia, Marcos. Bom dia. As pesquisas, elas estão apontando em que sentido? Qual é a influência que jogos violentos podem ter na cabeça de uma criança? Acho que são duas coisas principais. A primeira delas é a dessensibilização. Uma criança que está jogando um jogo extremamente realista, com imagens muito fortes, muito assim, próximas da realidade, ela está pegando uma arma, está usando a arma, troca de arma, só que a arma tem nome, tem modelo, ela sabe exatamente qual é a arma que está utilizando. O que isso faz? Faz com que a criança se dessensibilize em relação ao uso de uma arma. Então, ver uma arma real ou tocar numa arma real, para ela passa a ser absolutamente normal, porque ela já fez isso tantas vezes no mundo virtual, que no mundo real fica mais tranquilo. A criança antigamente, que nunca via arma, de jeito nenhum, olhava para uma arma, tinha medo de colocar a mão. Hoje não, a criançada vai lá e pega, já quer saber onde é que aperta, onde é que é o engate, não sei o quê e tal. Então, a dessensibilização ali é muito grande. E a dessensibilização também em relação à própria violência. Então, as imagens que voa sangue para todo que lado e tal, e bate, soca derruba no chão, pisa, chuta. E aí essa dessensibilização passa a ser tão grande que bater em alguém, chutar alguém é normal. Antigamente a gente nunca admitia a hipótese de uma briga, alguém deitado no chão, o outro chegar e chutar o rosto, por exemplo. Era inadmissível. Hoje a gente vê isso acontecendo, né? Então essa dessensibilização, infelizmente, está muito forte e é, sim, promovida por estas imagens muito violentas, por essa descarga em cima da criançada, em cima dos adolescentes, com esse tipo de mensagem. E olha, toda criança ou adolescente que tem hoje um videogame em casa pensa na diversão e também em interagir com os amigos. Mas alguns pais ficam bastante preocupados, principalmente quando a garotada joga aqueles games que tem muita violência na história. Vamos ver uma reportagem. A evolução tecnológica aumentaram as possibilidades de interação entre jogo e jogador. Os games estão cada vez mais reais. Uma das maiores atrações são jogos considerados violentos. Games em que o objetivo principal é bater, atirar, ofender e também matar. O estilo que mais me adaptei mesmo foi esse. Mesmo num jogo de luta, simples assim, você tem que saber na hora de recuar, a hora de atacar. E vem muita gente procurando por jogos violentos? Tem bastante. É normal, né? Todo mundo procura um pouco de pancadaria de vez em quando. De acordo com as pesquisas recentes, os jogos violentos podem intensificar a agressividade e a hostilidade em crianças, jovens e adultos com problemas de personalidade. Por outro lado, os estudos também revelam que esses mesmos jogos podem aperfeiçoar as capacidades visuais e espaciais, além de desenvolver habilidades sociais dos jogadores. Com várias opções no mercado, a preocupação mesmo é com os mais jovens. Tarefa difícil para os pais, que se desdobram para orientar os filhos. Primeiro a gente coloca um limite de horário, de tempo de utilização do videogame, e eu busquei na parte da luta que ele fosse para a parte de artes marciais. Foi até o jeito de educá-lo em relação à violência, né? Sim, exatamente, porque daí lá ele tem justamente o que eu falei, a disciplina e toda a responsabilidade voltada com a arte marcial e não com a luta, que é o que hoje a gente vê muito nos videogames. Para quem não é fã dos jogos violentos, há outras opções de games. O jogo Cidade Maravilhosa foi desenvolvido por uma empresa de Curitiba e já faz o maior sucesso nas redes sociais. Então é um jogo que você vai interagindo com os amigos e vai brincando. É um jogo bem light mesmo, de diversão, não existe nenhum tipo de violência, nada. Zero. Aí ninguém é um jogo morre. família, não. Só as plantações, que podem ser revividas. Bom, a gente acabou de ver um exemplo em que não há violência, né, Marcos? Esse tipo de jogo ele pode ajudar, inclusive, na interação social dessa criança, como ela se comporta perante o outro?
Pode, e tem vários outros jogos também que desenvolvem estratégia, tática, tem jogos que você toma uma decisão agora, tem consequência lá para frente, então a criança aprende que tem consequências as decisões que ela toma, então tem uma série de jogos muito bons, não dá para a gente dizer assim que é tudo ruim, é tudo mal, que não dá para utilizar. Aliás, é até interessante a gente fazer uma pequena observação, mesmo os jogos violentos, eles não são tão graves quanto a gente imagina. Existe o problema da dessensibilização, sim, e da descarga de adrenalina sobre o corpo da criança. Então a criança vai jogar um jogo violento de noite. E aí ela fica toda agitada, nervosa e tal, querendo passar de fase, querendo vencer, aquele medo, a sensação de agressão, de agressividade é tão grande que a descarga de adrenalina no corpo é alta e depois tem dificuldade de dormir, tem pesadelo à noite. Então esses jogos, deixa para de tarde, deixa para de dia. Mas o que tem que acontecer com a gente, com os pais? Eles precisam ver que a criança está jogando isso, alertar contra a violência, a agressividade e falar sempre para essa criança dos valores. Então a gente pode sim até deixar a criança jogar, mas tem que mostrar para ela, isso não se faz, roubar carro não pode, atropelar policial está tudo errado. E daí, mãe, eu sei, para de ser chata, é claro, mas é essa insistência que vai construindo valores. Se a gente desiste, a criança perde a dimensão do real, porque daí só vê a agressão e a violência e não tem mais construção de valores, aí há uma confusão na cabeça da criança. Aí sim ela pode ser influenciada pela agressão, pela violência dos jogos. Mas isso pode ter a ver com uma predisposição, digamos assim, até psicológica da criança ou mesmo do adulto? Quer dizer, como é que o pai pode perceber quando o jogo está mexendo demais com a criança e aí tentar cortar na medida do possível? Tem criança que está jogando um jogo violento, depois quando ela termina, a primeira coisa que ela faz com a outra criança não é nada agradável, suave, legal. A gente já tem algumas pesquisas mostrando que essas crianças que estão expostas a muitas horas com um jogo violento, quando saem e vão interagir com as outras crianças, não são brincadeiras light, não são coisas gostosas de brincar. Já querem empurrar, querem bater, querem apostar corrida, mas a corrida assim, eu vou começar a correr, já passo a rasteira no outro, para ganhar do outro. A vitória é fundamental. Então, sim, as crianças recebem sim uma grande influência desses jogos. O que a gente precisa fazer é esse acompanhamento e esse alerta constante. Então, o ideal é deixar assim a criança jogar pouco tempo esse tipo de jogo e incentivar os outros jogos cuja interação social é maior, como vocês citaram. Então, esses jogos que eu tenho que entrar em contato, bater papo, ter uma ideia com um com o outro, eu crio uma rede de amigos legais, uma rede gostosa, onde a comunicação vem em primeiro lugar. Então, os jogos podem ser bastante úteis, agradáveis, bons até, para desenvolver uma série de aspectos, mas o cuidado a gente tem que ter sim. Falando um pouquinho da agressividade ainda, Marcos, a agressividade em algum momento desse desenvolvimento da criança, ela é necessária também? Ela é necessária. Quando a gente tira a agressividade da criança desde pequenininha, ela fica aquela criança banana, bobona, todo mundo faz ela virar saco de pancada. Então, por exemplo, tem duas crianças que querem o mesmo brinquedo, deixa elas acertarem o problema sozinhas. Porque o que acontece? Se uma delas é mais forte e consegue arrancar, ela acabou de aprender, lute por aquilo que você quer, porque aí você consegue ter. E a outra criança acabou de aprender, se você não defender o que você tem, você perde. São aprendizados importantes, inclusive para a vida adulta depois. É claro que a gente vai daí orientar para os valores, não roube do outro, peça por favor. Essa orientação ela vai tendo que acontecer com o passar do tempo. Mas se a gente tira a agressividade da criança já de cara, ela acha que nunca pode lutar por aquilo que ela quer. E esse é um péssimo ensinamento. Fica aquela criança molona, aquela criança que deixa todo mundo fazer com ela o que quer. Exatamente. Em relação entre o adolescente e a criança, se você isso não foi feito quando criança, depois com o adolescente, dá para corrigir, não? Dá sim. Os adolescentes têm uma plasticidade bastante grande, eles têm uma capacidade de aprendizado grande. Só que tem uma questão bastante interessante na agressividade do adolescente. Quando a agressividade do adolescente é dirigida contra os pais, é até saudável.
E a gente reage, né? Diz, ô filho, para com isso, escuta, me respeite. Mas quando o filho, por exemplo, bate a porta na cara da mãe e diz assim, fique lá fora, eu não quero ver você, eu te odeio. A mãe tem que dar bronca sim, tem que ser dura com a filha, que ela não pode desrespeitar. Mas o que a filha está fazendo? Ela está dizendo, mãe, o teu mundo é um, o meu é outro. Isso internamente, psicologicamente, é saudável para o crescimento, para a maturidade. Então a adolescência, a agressividade na adolescência é saudável para a construção, para fazer com que essa pessoa ela construa a sua própria personalidade e não fique misturado com ideia de pai, ideia de mãe, sonho de pai, sonho de mãe. Agora, a gente tem que apontar a agressão, a violência e o desrespeito. Não pode acontecer. Mas quando a gente vê acontecendo, lá no fundo a gente diz, está crescendo esse moleque, essa menina está adquirindo a maturidade. Rapaz, tem um monte de adolescente comemorando agora isso aí. Obrigada, Marcos. Bom dia. É um prazer estar aqui.